Shalom, shalom, boa noite para todos. Aqui em off, o Jonas está falando, a gente fala boa noite, mas também fala o quê? Fala bom dia, boa tarde, né? Porque isso está indo pelo mundo afora, vai por toda parte, né? E a nossa igreja, Unidade em Cristo, lá no Japão, então é bom dia para eles, Angola, né? Também, Angola, bom, é boa madrugada, né, para eles. Então, bom dia, então, para o Japão, boa madrugada para Angola, boa noite para todos. Muito bom estar aqui na nossa caminhada pelo livro de Apocalipse, lembrando vocês que o curso está na área de membros. Aqui a gente é uma conversa. Aqui não é uma pretensão de tantos detalhes, mas é uma conversa legal. E eu queria dizer boa noite ao pastor Jonas. Excelente noite, excelente dia, excelente tarde, excelente madrugada. Deus nos abençoe e abençoe a todos vocês. E ao pastor Osano. Amém, pastora Nária, pastor Jonas Aquino, excelente dia, excelente tarde, noite, né? O tempo hoje é tão corrido, né? E as pessoas estão ouvindo a palavra em todo o tempo, né? Tem um tempinho, elas estão ouvindo. Então, eu creio que serão alcançados em nome de Jesus. E antes da gente começar, Apocalipse 9, que é o nosso capítulo de hoje, que é tremendo, tem tanta coisa, Apocalipse 9, mas eu queria convidar você a deixar o seu like, compartilhar. Você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Você que já é inscrito, verifique se você continua. E algo que tem acontecido, algumas pessoas estão falando, não estou sendo avisado. Então, você precisa ativar todas as notificações. Onde tem ali as notificações, ativa todas. Assim você vai ser avisado sempre que um vídeo novo entra no canal. Então, Apocalipse capítulo 9, nós saímos de... É como que se fosse um intervalo sem ser um intervalo, mas nós não estamos aqui falando... nem sei onde eu pus meu óculos, aqui, ó. Vamos ver o subtítulo de Apocalipse 9, a quinta trombeta, os homens são feridos. Sabe, o interessante aqui é que a gente está vindo numa trajetória de selos, de trombetas, e a gente está vendo que a maior parte direcionada a catástrofes físicas assim, do mundo, por guerra, por destruição ou desordem cósmica, como a gente viu até aqui. Isso. A quinta trombeta é muito direcionada para a destruição do homem. Aqui deu um intervalo na destruição da terra, isso. Agora é a destruição do homem. Mas para este nível de destruição é aberto algo. E este algo é demônios que foram reservados para a última hora. E antes da gente poder discutir, eu lembro que hoje o nosso filho já tem 36, indo para 37 anos. Mas quando ele tinha 6 anos de idade, eu estava dando... Olha, gente, já naquela época eu já dava aula de Apocalipse. E eu estava preparando material, porque da aula naquele tempo tinha que preparar transparência. Quem lembra das transparências? Aí eu tinha que preparar transparência. Era toda uma coisa manual, muito difícil. Sabe. Hoje tem pessoas que nem sabem. Não sabem. Vocês sabiam que já teve um momento que não tinha computador em casa? Eu fazia muita coisa manual. Então eu estava preparando um material para dar um seminário, tempo que a gente falava seminário. E nisso o Tiago, ele acorda muito apavorado, e ele começa a falar para mim, porque eu estava na casa da minha mãe. A casa da minha mãe era lá dentro da Missão Antioquia, no Vale da Bênção. Então ele chorando, e ele falava, mãe, eu sonhei, e ele não conseguia falar direito, tanto que ele chorava. E aí ele me descreveu um ataque de demônios, igualzinho a Apocalipse 9. Ele via, o que nós vamos falar hoje, ele via esses demônios como parecendo gafanhoto, com cavalos de destruição. E ele dizia assim, mãe, eles entravam aqui em casa e nada os detinha. Mas quando você falou a palavra, eles tiveram que sair. E eles disseram assim, a gente sai, mas a gente volta. E ele disse que ele via na TV, o Tiago, ao mesmo tempo que ele via isso, na TV ele via
pessoas sendo mortas, grande destruição de pessoas. Aí eu falei, meu Deus, meu filho teve um sonho de Apocalipse 9, né? O que vai literalmente um dia acontecer na grande destruição. Lembrando vocês que aqui essa conversa são de 3 pessoas que creem no arrebatamento. Nós somos pré-tribulacionistas, mas respeitamos quem é mesotribulacionista, pós-tribulacionista, como a gente sempre repete, está todo mundo esperando a volta de Cristo. Respeitamos. Respeitamos. Mas aí, só respondendo antecipadamente, por que é que vocês não chamam para a mesa pessoas? Porque é tão recorrente esse comentário que eu prefiro falar antes que você escreva de novo. Por que é que vocês não chamam para a mesa pessoas com outra visão, um mesotribulacionista, um pós-tribulacionista? Porque essa mesa não é uma mesa de debate de posição, é uma conversa. É uma conversa que nós somos 3 pastores, os 3 da mesma igreja, da unidade em Cristo, e a nossa pretensão não é trazer alguém para ficar debatendo e tentando convencer o outro que eu estou certo. Não, eu só estou trazendo aqui para vocês a palavra, nós estamos trazendo a palavra. Então, vamos ler Apocalipse capítulo 9, está todo mundo com a versão RA. O Jonas pode ler o início, versículo 1 e 2. A trombeta, como você disse, né? Os homens são feridos. O 5º anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Então, nós cremos que Apocalipse não é o livro de revelação de Jesus, não é figuras, não é alegoria. No entanto, aqui, João está tentando descrever o que está acontecendo no reino espiritual. Eu gostaria que vocês entendessem que, neste momento, há uma abertura de olhos do apóstolo João para ele ver como Jonas leu, esta nuvem negra que está sobre a terra, que se chama opressão. Então, a gente, por exemplo, pastor Osano, que é da intercessão, líder da intercessão, libertação aqui da igreja. Pastor, não é verdade que quando a gente entra em ambientes, por exemplo, quando eu entro em ambientes oprimidos, cada um tem uma reação. É como se eu tivesse levado um soco no peito e ficasse sem conseguir respirar direito. A opressão é assim que eu defino quando eu entro em ambientes. Por exemplo, terra que eu amo tanto, nós 3 amamos, o Japão, mas no aeroporto, quando a gente desce do avião, a gente já sente aquela atmosfera, aquele peso espiritual, a opressão espiritual. Não é verdade? É verdade. Assim, comigo, assim, dependendo do ambiente e com a pessoa que você vai tratar, ajudar, eu sinto essa variação. Às vezes é calafrio, às vezes arrepio, entendeu? Às vezes um peso, parece que o ar está meio que pesado. Então, de acordo com o ambiente, né, e com o nível, né, de libertação e de guerra que está envolvendo aquele ambiente, eu tenho percebido e tenho percebido mesmo, assim, nitidamente, que para cada tipo de guerra há um ambiente diferenciado, seja de opressão, seja a sentir no próprio corpo, como arrepio ou calafrio, e aí você percebe que realmente é algo muito sério, que está por vir, mas que no nome de Jesus tudo é trabalhado, né? E o interessante é que quando eu sentia isso, eu não sabia definir direito, aí eu falei para o meu pastor, tem ambientes que eu entro, parece que tem um elefante sentado no meu peito. Aí ele falava, é a sensibilidade, cada um sente de uma forma, você sente dessa forma, como que se fosse um peso no peito. Mas o fato é que João vê que o que estava ruim fica pior. E que agora já não é mais só tragédias no mundo natural, mas ele vê um ataque espiritual. Mas aqui vamos discutir esses primeiros 2, 3 versículos, porque ele sai do espiritual, vem para o natural e depois volta para o espiritual. O que acontece aqui? O 5º anjo toca a trombeta, é no espiritual, ele está tocando a trombeta. Ele vê uma estrela caída do céu na terra. E quem é essa estrela? Também. É o diabo. Mas é também espiritual, certo?
Aí foi-lhe dada a chave do poço do abismo, que são os vulcões. Eles entram em erupção, essa fumaça preta é jorrada de dentro da terra, né, que escurece a terra e faz com que se cumpra o que está escrito aqui sobre o sol escurecer e a lua também. Todos nós sabemos, né, do aviso dos supervulcões que estão a qualquer momento. Não existe uma previsão. A ciência prova. Ela fala, um deles, por exemplo, está lá no Parque Yellowstone. Ele é um vulcão de que existe uma supervisão nesse supervulcão diária. Se você for lá, você vai ver que eles estão ele não está em atividade, mas ele pode entrar em atividade a qualquer momento, ele está adormecido. E quando a gente fala de supervulcão, é um vulcão que, como Jonas disse, quando ele entrar em erupção, ele vai afetar não só dos Estados Unidos, essa fumaça preta vai chegar em muitos lugares fora dos Estados Unidos. É uma extensão incrível. Agora, está escrito, Jonas leu aí, sobre a estrela que caiu, e eu fiz a afirmação que é Satanás. Por quê? Porque em Apocalipse 12 está escrito que ele foi expulso, que ele caiu do céu. Jesus também usou esse termo quando os discípulos entravam nas aldeias e nas casas, e de 2 a 2, e eles ficaram empolgados, porque os demônios saíam das casas, e Jesus falou, não, eu vi Satanás caindo do seu trono. Então, a gente sabe que essa expressão é usada em Apocalipse 12, em Lucas capítulo 10, e Jesus é a estrela da manhã, mas Satanás também, ele imita tudo, né? Então, ele também se chama, ele se auto-intitula de estrela da manhã. E, bom, mas esse chefe desse poço aqui, porque são demônios que vão ser liberados, eles estão, aí a gente vai entrar num momento bem, né? Está escrito de que há demônios que foram reservados para os últimos dias. Demônios que deixaram seu estado original e tiveram um pecado, como a gente lê na Epístola de Judas, que ali também na área de membros tem o curso da Epístola de Judas, é bem curtinho porque só tem um capítulo, né? Mas é tanta coisa que foi necessário um curso. E então existem demônios que foram fechados, eles são extremamente violentos e foram reservados para este juízo, para a última hora. Então, aqui eles são liberados, em Apocalipse 9. O chefe deles tem um nome, e o nome desse chefe está escrito para você no versículo 19. Eu pulei, a gente vai voltar, mas só para você ver o nome, o rei deles, né, no versículo 11. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. E aqui fala, tanto em grego quanto em hebraico, significa destruidor. Nós temos um inimigo que veio para matar, para roubar, para destruir. Este demônio, ele tem como nome destruidor. Agora imagina o nível de destruição que ele vai trazer. Ele já carrega esse nome, ele é um príncipe sobre um exército violento e ele vai trazer grande destruição. A gente vê, Jesus disse, olha, os últimos dias vão ser dias como Noé e de Ló. O que tinha em comum? Ambos, a geração de Ló tinha uma sentença sobre Sodoma e Gomorra de destruição. Sobre a geração de Noé, havia uma sentença de destruição. E sobre a igreja da última hora, existe uma sentença de destruição. A gente está vendo destruição de valores de Cristo. A gente está vendo, nós não estamos... Algumas traduções também mencionam requinte de crueldade, sim, de maldade. Sim. Né? Sim. Estão com esse Apolion aqui. A gente já viu a amostra grátis quando um homem se levanta com requinte de maldade, como Hitler, como Mussolini, como ditadores cruéis. A gente já vê uma amostra como um homem inspirado ou usado pelas trevas pode quase que perder a sua humanidade, porque, gente, eu não consigo entender uma pessoa deitar a cabeça no travesseiro sabendo das atrocidades que ele mesmo está mandando fazer
Não é possível isso. Então, eu acho que a pessoa chega num nível de maldade, que tinha um programa que eu assistia, nunca mais eu vi, mas esse programa eu gostava porque era um psiquiatra que analisava o nível da maldade em assassinos. E ele começava com uma lista de 10, só que ele ia ao contrário. Aí ele falava o índice da maldade, aí ele punha em 10º lugar, aí ele contava a história e mostrava alguns psicopatas, esquizofrênicos, outros maus mesmo. Mas ele, como psiquiatra, ele analisava o índice da maldade daquela pessoa, chegando até o 1º lugar. E isso, eu digo que homens inspirados pelas trevas podem chegar a um requinte desumano. Agora, imagina o que vai ser na grande tribulação. Por isso a gente fala para você, né? Não queira viver isso. Eu tenho um pouquinho, a gente respeita, mas eu tenho um pouquinho de dificuldade de entender pessoas que acham que isso aqui isso é um momento de princípio das dores. Mas dizer que a gente já está na grande tribulação, eu não estou vendo tudo que a gente viu até aqui, o capítulo 9, eu ainda não vi sobre a terra. E nem este nível aqui. Eu vejo maldade? Vejo. Mas, assim, este requinte que a gente vai ver aqui em Apocalipse 9, ainda não estou vendo. Eu queria continuar lendo, né, para a gente poder fazer o capítulo inteiro. Voltando, né? Porque é interessante, voltando ao versículo 3. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito, olha a ordem que vem para eles, foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm, olha que importante, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre as suas frontes. Isso significa que na grande tribulação vai ter pessoas marcadas com o selo de Deus. Porque quando me perguntam, você acha que vai ter conversão durante a grande tribulação? Olha aqui, se vai ter o selo de Deus... Tu vai voltar num assunto bem polêmico esse, né? Eu acho que vai ser muito difícil conversão para os gentios, porque o Espírito Santo, se ele não se converteu com o Espírito Santo na terra, ele revelando a palavra, vai se converter que hora? Só se for por medo. Mas e aquela multidão que a gente leu, que está escrito que são os mártires? Então, eu acho que esses são convertidos que não foram arrebatados. Mas aí existe essas duas... Eu creio que vai ter conversão. Vai. O capítulo 8, né? A gente trabalhou bastante no outro podcast, né? Você não pode esquecer que a grande tribulação é para um concerto de Deus com o seu... Então, mas quando a gente vai... tá vendo? Aqui a gente agora... Vamos lá, um debate aqui dos três. E é interessante porque depois você é todo... Tá fora só ouvindo. Fala para nós. O capítulo 8... Então, vou falar a minha posição, você continua falando a sua. Você falou que vai ser difícil pela ausência do Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi removido com a igreja. Sim, com certeza. Mas nós tivemos uma história da humanidade de 4.000 anos no Antigo Testamento, nesse mesmo estado da grande tribulação. 4.000 anos em que era mais difícil para os homens, mas nós vemos grande avivamento. A gente vê o grande... Você vê grandes avivamentos de 2.000 anos para cá. Mas eu vi também no Antigo Testamento, vou te falar. E Nínive? Nínive foi a cidade toda. Ou os reis avivalistas de Judá. Um Ezequias, um Josias, levou o povo. E Neemias. A nação toda recebeu um avivamento através da palavra de Esdras. É mais difícil? Sim. Mas acontece, pela grande misericórdia de Deus. Tá bom, eu acredito que pessoas que ouviram o Evangelho e não a receberam, que ouviram sobre o Salvador e não o receberam, elas, durante a grande tribulação, elas vão estar conscientes de que aquilo era verdadeiro. Porque a igreja que pregava arrebatamento, a igreja que pregava a volta de Cristo, a igreja que pregava a grande tribulação, agora ela está vendo que se cumpriu. Então, para ela agora, é aquele crente que viu, só creu porque viu. Então, ele vai se converter. Com um detalhe, ele vai ter que professar o nome de Jesus diante do anticristo. Sim, mas ele vai ser obrigado a negar a Jesus. Então, ele não vai ser simples, não. Não, isso não. Para ele simples não vai ser simples. Agora, para o judeu, está claro para nós que os primeiros 3 anos e meio dos 7 anos da grande tribulação
O judeu tem aliança com o anticristo. Tem aliança, enganado pensando... mas tem aliança com o anticristo. Só a partir dos 3 anos e meio que Deus tira a venda dos olhos deles e eles enxergam que o cara é um impostor. Mas também enxerga também por quê? Porque o camarada deu ordem para que se parasse os sacrifícios, entendeu? As oferendas, as subidas para festejar as festas. Então eles viram que o homem não era o Messias deles. Tudo bem. Então eles vão sim, eles como sempre tiveram na sua vida, na sua existência, eles não tiveram o Espírito Santo na totalidade, porque eram os profetas que, né, recebiam e profetizavam. Agora, depois de Jesus Cristo ser rejeitado, eles ficaram numa sequidão maior ainda, porque o Senhor Deus veio, habitou no meio deles e eles não perceberam. Mas agora vem o concerto deles com Cristo, que é no meio da grande tribulação. Eles vão reconhecer Jesus, o Messias, e vão então ser perseguidos por causa disso. Essa grande multidão de morte, de mártires, eu acredito que, obviamente, é por causa do nome de Jesus. E sim, com certeza, porque eu creio que muitas pessoas no desespero vão buscar Deus, vão lembrar de alguém que falou de Deus para elas. Alguns vão ter experiência. Deus é um Deus de amor, Ele não tem amor, Ele é amor. Ele é amor, então, por Ele ser amor, a misericórdia dEle dura para sempre. E até o último segundo da pessoa se arrepender, Ele vai aceitar. Eu creio num Deus de amor, que é amor, que vai dar sonho, visão, experiências. Ou, por exemplo, uma pessoa, puxa, bem que me falavam, agora, olha só, eu nunca acreditei, achei que era loucura. Eu escutei um podcast e achei que era loucura. Não, é verdade. Mas, vamos tocar num assunto aqui interessante. Você acha que aquele povo que via Noé construindo a arca, acha que Noé não pregava? Acha que Noé não falava? Claro que falava. Quando alguém perguntava, ele falava. No entanto, ninguém aderiu. Ninguém aderiu além da família, né? Você não acha que quando o anjo sela a porta por fora da arca, que começa a chuva, no início tudo bem, é uma chuva, daqui a pouco é uma enchente, daqui a pouco é uma inundação, daqui a pouco só morte, começa a morrer todo mundo. Tu acha que não teve gente ali arrependida, batendo na porta da arca? Pelo amor de Deus, Noé, deixa eu entrar. Se Jesus disse que seria como nos dias de Noé, eu entendo que vai ter muito problema. Eu ainda acredito. Não se fie nisso. Vá e se converta agora. Entregue a tua vida e o teu caminho ao Senhor Jesus. Se consagre a Ele, porque, meu irmão, está chegando a hora. Está chegando a hora e a gente está aqui tentando discutir para clarear para você, mas a gente está vendo que o negócio é... Mas eu acredito ainda num Deus que é como o ladrão na cruz. Mas Deus é amor, Deus é amor. Mas olha o que vai acontecer com a terra. Sim. A terra vai ser sacudida, vai ser abalada, as suas estruturas serão abaladas. Eu fico imaginando meteoros caindo para tudo quanto é lado, eu fico imaginando vulcões em erupção para tudo quanto é lado, eu fico imaginando as pragas, sabe, as doenças, eu fico imaginando o anticristo perseguindo o cristão. Imagina. A gente aqui, não esqueça que a gente aqui já está numa situação em que o mar está contaminado, a água doce, grande parte está contaminada. É um tempo de grande sofrimento. Como Jesus disse, não vai ter outro momento. Não vai ter outro momento da humanidade como esse. Pastora, eu penso assim que o capítulo 8, né, ele deu um intervalo ali de 30 minutos, né? Foi. Quando foi aberto o último selo. E ali ele começa a falar para alguém, né? Pessoas que vão estar orando, que o Senhor está enviando anjos com incensário de ouro para receber a oração dessa galera. Então, assim, o ideal é que ninguém fique para essa grande tribulação, né? Mas se ficar, eu acredito que ele deixou uma dica aqui nesse intervalo de um refrigério, entendeu? Refrigério? É um refrigério. No capítulo 8. O silêncio 8, do céu, aquele momento. Silêncio. Aquele entendeu? intervalo. Então ali há uma fala por trás disso tudo aqui, que os anjos do Senhor vão estar recolhendo a oração dos santos. Muita gente. Sim. Ele está falando de muitas pessoas aqui. E essas orações estão subindo e ele estará respondendo essas orações. Agora, uma outra coisa, né? Quando Jonas leu que os homens marcados, toda essa discussão aqui, não é discussão, né? É uma conversa. Foi por causa dos homens marcados que não seriam tocados. E os não marcados, eles não... Aqui está escrito que era para não matar. Gente, tem coisa que é pior do que morrer. Verdade. É para não matar, mas atormentar. Olha, leia. Está escrito aqui...
no versículo, em seguida, no versículo 5, foi-lhe dado não que os matassem. Esta quinta trombeta Assim não é, neste momento não é, depois vai ter a mortandade, neste momento não é mortandade, é sofrimento. Então, se você quiser escrever durante aqui em Apocalipse meses, né? Durante 5 9, meses, né? 5 meses, pensa 5 meses de tormento espiritual e emocional, porque aqui está falando que foi dado para ferir, e uma ferida como que de escorpião. A ferida de escorpião é uma dor dolorosa, assim, insuportável. Então, existem níveis de dores emocionais. Hoje a gente chama de ansiedade e depressão o mal do século. Agora, imagina e que nível que as pessoas vão estar cansadas, aflitas, angustiadas, crise de ansiedade, pânico. Crise de pânico. Elas vão estar no limite. Este nível de sofrimento emocional e opressão espiritual é como nunca visto antes. É como que se fosse uma epidemia de depressão, ansiedade e de burnout, tudo junto, e tudo ao mesmo tempo, e todo mundo. Não é um ou outro. E aqui está falando que este nível de tormento, de sofrimento, foi dado um limite, né? 5 meses, como o pastor acabou de ler, senão ninguém aguentaria esse nível de sofrimento. E aqui está dizendo que as pessoas iam tentar morrer, procurar morte, não conseguiriam. É como que essa aflição dia e noite é exatamente isso. Uma pessoa que tem, eu não aguento mais, eu estou no limite, eu não vejo solução. É esse nível de sofrimento que as pessoas vão ter. A questão é que ele dá 5 meses aqui de tormento, mas tu sabe que em seguida vem outro. Vem outro. Tem outro tormento, e outro tormento, e outro... Não, grande tribulação. Não, gente, já é o nome. Grande tribulação. Grandes problemas. Grande aflição. Grande angústia. Pastora, agora só para mexer um pouco mesmo, aguçar, né, e provocar. Né? Já tem alguns vídeos aí na internet rolando dizendo que a grande tribulação começa em abril. Ai, meu Deus do céu. Vocês ainda acreditam nesses vídeos? Esse aqui é o pior. Vamos lá. Lembra aquele que eu sempre falo aqui? Durante a pandemia, um áudio... era também, acho que era em agosto. Um áudio assustador, a pandemia foi em março, né? Isso. Então, que eu acho que ia acontecer... Ou em abril também. Começou, isso aí. A pandemia começou em março, dia 6 de março, aqui no Brasil, tudo fechou. E aí teve um áudio que viralizou. E esse áudio falava, olha, porque todo mundo ficou assustado, né? O mundo parou. E aí, olha, em 3 dias, se prepare, porque haverá trevas e isso e aquilo. E esse áudio, as pessoas entraram num pânico. E eu falava, gente, não é. Olha, vamos para a cronologia da Bíblia. Então, eu digo também, não é abril. E eu desafio você, você pode me procurar. Pastor, aconteceu e você errou? Pode me procurar em abril. Agora, também, se não acontecer, fala assim, você tinha razão, não aconteceu. Então, para de ver vídeo que não tem respaldo bíblico. Qual é o respaldo bíblico para isso? Nenhum, zero. É aterrorizar você. Então, não tem respaldo bíblico, porque dia, hora, mês não está marcado em Apocalipse, não está marcado em lugar nenhum, e a Bíblia diz que dia e hora só o Pai sabe. Então, não tem. Moisés também não sabia dia e hora de cada praga, era Deus que ia falando para ele, então... Não é abril, tá bom? Abril, viva intensamente com Deus em abril. Mas sossegado. E aqui vamos continuar. Agora muda, né? Sim, o aspecto dos gafanhotos. Por que esse aspecto tão estranho? Esses gafanhotos têm, vamos falar algumas coisas. Ele tem cabelo como de mulher. Isso. Ele tem, vamos falar mais aspectos dele. Tem coroa. Ele tem cabelo como de mulher, tem coroa, tem dente como de leão. Nós estamos no versículo 7, a descrição deles. Tem rosto de homem. Tem rosto de homem, tem couraça de ferro, e o barulho, que as asas faziam era como o barulho de carros e muitos cavalos. E ainda tinham cauda como escorpião e ferrão, e essa cauda tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. Só está explicando melhor.
por que esse aspecto monstruoso desses gafanhotos, que parece gafanhoto, mas parece, quando você vê a descrição em detalhes, é só para mostrar que é uma atuação de demônios. Está falando a diversidade de ataques dele. Quando fala de dente de ferro, já está falando. O Império Romano é comparado com um animal de dente de ferro. Então, a violência com que eles vêm. Quando fala de, o que mais, de cabelo de mulher, um ataque de Jezabel, de opressão mesmo, quando fala de coroa, porque são demônios de alta hierarquia atuando com liberdade aqui na Terra. Então, o que João viu era um ataque das trevas, de demônios, e ele viu esse aspecto, Deus tentando mostrar para João que nível de ataque que era. Ataque de nível altíssimo de guerra. É como agora, por exemplo, a Rússia, depois que a França falou que mandaria ajuda lá para a Ucrânia, aí a Rússia ameaçou. A gente tem o vídeo de Putin, ele dizendo, tá bom, se ela fizer isso, eu começo aqui um ataque nuclear e acabou tudo, acabou a história. Então, quer dizer, isso é ataque de terror, né? Terror psicológico. E imagina agora na grande tribulação esse nível de terror. Você vai ouvir, você vai ver o terror todos os dias na sua vida. Então, na verdade... Todos os dias não, durante a grande tribulação. O que está acontecendo no mundo natural hoje... É um reflexo, que, né? Exato. Que você percebe nitidamente que as coisas estão aceleradas. Estão aceleradas e correndo exatamente todo mundo para o mesmo fim, né? Existe uma guerra interna hoje, uma guerra fria, vamos dizer assim, entre China, Rússia, outros, né, com eles, mas eles são os dois atores principais, contra os Estados Unidos. Eles querem destruir os Estados Unidos. E, a princípio, não é mais guerreando contra os Estados Unidos, com guerra física, né, material bélico. Eles querem tirar a força dos Estados Unidos a todo custo, porque, você querendo ou não, os Estados Unidos ainda é um país essencialmente cristão, né, evangélico, cristão no geral. Então, o que acontece? Hoje não se fala mais em lançar bomba nuclear sobre os Estados Unidos, mas é uma guerra nuclear nos ares, onde os satélites americanos serão quebrados, serão destruídos. Imagina isso, gente. Para o país. Não, acaba o país. Acaba qualquer país, né? Não é só os Estados Unidos. Então, essa guerra já está em andamento, já existe o planejamento. Essa ameaça, né? As ameaças já são reais, né? Já foi esclarecido, inclusive foi um motivo de escândalo no Congresso americano, quando vazou a informação, né? O Congresso foi objetivamente em cima do presidente, perguntando que ele esclarecesse. Esse assunto não era um assunto que saía aberto, sempre foi secreto, tratado secretamente, mas todo americano sabe hoje que existe essa possibilidade, que a Rússia já construiu, sim, um armamento nuclear com capacidade de destruir os satélites americanos. Imagina isso. Absurdo. É, né? Incrível. Então a gente está vendo... Por isso que é uma guerra de alto nível, né? Na verdade, toda essa confusão é para unificar o mundo. É isso que é importante vocês saberem. É necessário que o mundo seja unificado e, pelo que a gente conhece de agenda da ONU, 2030 é plano deles que já tem o governo único. E a gente sabe que esse governo único é o anticristo. Entendeu? E, então, voltando aqui, né, para Apocalipse capítulo 9, acaba esse ataque dessa nuvem de gafanhotos. Aí começa outro nível de ataque. A gente vê aqui no versículo 13 o subtítulo que antecede o capítulo 13, já é a sexta trombeta. Então, a quinta trombeta, nós acabamos de ver que é uma trombeta direcionada para as emoções também, né, dos homens, um tormento. Eu acho fantástico quando é destacada essa palavra, não é para matar o homem, é para atormentar por 5 meses. Então, essa trombeta aqui, a quinta trombeta, ela dura 5 meses. É o único lugar que a gente vê um tempo de limite para uma trombeta ou selo, né? Agora, aqui, a sexta trombeta, já muda o nível, e piorou.
Dos gafanhotos vai para os cavalos. Aí esses cavalos é o que muitos teólogos dizem, esses cavalos podem ser um ataque também demoníaco, um outro nível de ataque demoníaco, ou exércitos que se levantam na terra. Mas eu, particularmente, eu vejo como mais um ataque, só que pior do que o de gafanhotos, este dos cavalos. Aqui descreve os cavalos, vamos ver. O 6º anjo tocou a trombeta, versículo 13, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao rio Eufrates. Ai, aqui, esse aqui, versículo 14. Polêmico, então, né? gente, vamos Polêmico, comentar, né? Polêmico, Não, né? é porque vocês ficam atrás de vídeo sensacionalista. Aí, um ano atrás, um ano e meio, viralizou um vídeo e fizeram, acharam, os arqueólogos estavam, porque o Eufrates está baixando as águas, então os arqueólogos acharam, eles escavando, eles registraram o som, e um som apavorante de demônios. Esses vídeos, e todo mundo fez vídeo sobre isso e mostrava aquele som aterrorizante. Falei, gente, como é que pode? Está fora de tempo. Não, porque isso já é o que está escrito em Apocalipse 9, são os demônios que foram liberados. Falei, gente, está fora de tempo isso aqui não é. Aí, quando me foi pedido para que eu fizesse, seguidores meus, pastora, fala sobre esse vídeo, é verdade mesmo? Esses sons são o som de demônios? Aí eu comecei a pesquisar e encontrei. Encontrei que era um vídeo manipulado, em que aparecia mesmo os arqueólogos, essa é uma imagem real, só que o som é igual aquele que mostra uma multidão em frente ao Muro das Lamentações, cantando Yeshua. É um vídeo manipulado. A imagem é real, aquela multidão tem sempre ou na Festa dos Tabernáculos ou Yom Kippur, mas eles não estão cantando Yeshua, eles estão reunidos lá por ocasião da Festa dos Tabernáculos e por ocasião do Yom Kippur. E esse também foi manipulado. Eles pegaram o som de uma música de heavy metal, que tem, em um trecho da música tem, assim, como que se fosse demônios falando, e eles fizeram uma sobreposição. E aí eu provei, falei, esse vídeo é falso, e não é nada disso. Então, como é que você fica seguro e não cai no engano? Quando você conhece a verdade. Querido, conheça a verdade. E você não vai ser enganado por vídeos sensacionalistas e nem por mentiras, engano que Jesus avisou tanto em Mateus capítulo 24. Agora eu queria que o Jonas lesse como é que são esses demônios que são liberados agora em esse versículo 16. Estes é para matar homens. A diferença da 5ª para a 6ª trombeta é que na 5ª trombeta só tem tormento, na 6ª trombeta tem muita morte. O número dos exércitos de cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Quer fazer a conta, hein? 200 milhões de criaturas. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas, foi morta a 1/3 parte dos homens. Isso é uma guerra nuclear, da né? grande tribulação, né? Fogo, esses 3 flagelos, para mim, são armas nucleares, porque fogo, enxofre e fumaça, para mim, é isso, né? Você acha que é isso? Eu acho. É um nível de guerra com armas de guerra, porque aqui está falando de guerra. Aqui vai ter morte física, muita morte. Aqui está falando de um exército muito grande, que a gente pode tomar como um exército espiritual ou um exército físico. Hoje a gente sabe que tem um bloco... eu estava ouvindo até o professor Roque hoje falando. Os vulcões liberam enxofre.
E também. Mas é que aqui está falando de exército, aqui está falando de morte, aqui está falando de guerra, por isso que eu falei de armas. E eu estava ouvindo o professor Roque, que já veio aqui no podcast, e ele estava falando que nunca, ele é um analista, né, de guerras, e ele estava especialista em geopolítica, um dos que eu respeito, e ele estava falando que nunca foi visto, hoje já tem 2 guerras fortes em andamento, Rússia e Ucrânia, e Israel e todas as... não é só Hamas, mas é Hezbollah e tudo isso. Na verdade, é Irã indiretamente contra Israel. E a mídia contra Israel. A gente vê fortemente essa guerra. Ele falou, mas tudo isso, a Rússia só começou esse ataque à Ucrânia porque teve um forte apoio da China. Então, existe hoje esse exército numeroso, junta esses 3 ditadores que eu sempre falo para vocês. Junta a Rússia, o Putin, junta a China e junta a Coreia do Norte. Pode dar esse grande exército, que quase que preparando para o Armagedon. A gente está aqui já em Apocalipse 9, daqui a pouco a gente chega em Apocalipse 16, que vai ser o Armagedon. Então, eu vejo já aqui um movimento de guerra que vai aumentar, culminando no Armagedon. Essa é a minha visão, mas eu não sei a visão de vocês. Estou esperando a visão de vocês. Não, minha visão é essa também. Mas eu contra os 3 flagelos, eu penso muito também na fumaça, no enxofre, no fogo, né? Que são larvas liberadas, né, pelos vulcões. Mas você entendeu que quando ele fala de desastres naturais, ele é bem... está bem mais claro, e aqui está muito claro o quê? Guerra. Um exército que se levanta, aqui fala de guerra. E aí eu vou para Zacarias. Zacarias, ele tem uma visão desse momento. Você sabe o que eu fico pensando? É que os primeiros 3 anos e meio do anticristo, do governo do anticristo, ele vai gerar uma falsa paz, né? Vai ter um sossego, uma humanidade vivendo no cabresto, né? Ganhando $20 de salário, todo mundo, no mundo inteiro, né? Todo mundo ali submetido à vontade dele por causa do chip, né? Não tem para onde você correr. Porque a gente tem que pensar nisso. Lembra que Apocalipse mesmo fala, que Deus fala que os homens de Deus, aqueles que pertencem ao Senhor, não devem aceitar essa marca, que é a marca da besta. Então, mais uma vez, voltando àqueles que vão ficar, né? Como é que você vai fazer? Sem esse selo do diabo, do anticristo, você não compra, você não vende, você não trabalha, você não tem nada. Você não pode nada, absolutamente nada. Entendeu? Aí já começa, para mim, a grande dor para aqueles que ficarem. Então, agora, com relação a esses 3 anos e meio primeiro de paz, é uma paz limitada, uma falsa paz. Porque, por exemplo, para o cristão que não for arrebatado, vai ser um tormento violento ele viver na terra sem a marca da besta. Entendeu? Sem o selo da besta. Olha aqui, quer ver? Zacarias 14:12. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. Isso vai ser lá no Armagedon. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Isso por ocasião do Armagedon. Então, aqui eu vejo já É como, por exemplo, a guerra na Rússia e na Ucrânia. 2 anos de guerra. Então, eu vejo que aqui começa um movimento de guerra que vai culminar com o Armagedon. Essa é a minha visão, porque aqui você está vendo que Zacarias 14:12 fala que no Armagedon as armas vão ser armas nucleares. Isso é feito de arma nuclear. Por isso que essa é a minha visão para Apocalipse capítulo 9. E aqui... 19, né? Isso. Pois a força dos cavalos estava nas suas bocas e nas suas caudas. Enquanto as suas caudas se pareciam com serpentes e tinham cabeças e com elas causavam dano, os outros homens... E causavam dano, né? Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios
e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então a gente vê aqui uma falta de arrependimento da maioria das pessoas, e essa descrição dos cavalos, primeiro que é claro que no século XXI ninguém faz guerra com cavalo. Aqui é só para mostrar João, na cabeça de João, guerra é com cavalo. João não tinha tanques. E o que eu posso, que é a minha visão também, existem as duas possibilidades, como eu disse, de ser um ataque tipo de 200 milhões de demônios. O que é esse número? Mostra que é um nível, uma grande opressão, um grande número de demônios atuando sobre a Terra. Ou homens induzidos por demônios. Então, esses cavalos, eles não estão sozinhos, né? Tem cavaleiro. Então, seria assim, homens com um nível de crueldade, com uma cegueira completa, perdendo a sua humanidade. É o que o Dr. Augusto Cury sempre fala. Nós precisamos resgatar a nossa humanidade. Nós estamos perdendo a humanidade. Como? Ele fala de uma forma generalizada. Quando eu perco a capacidade de entender o outro, de me colocar no lugar do outro, de ter empatia, eu estou perdendo a minha humanidade, eu estou vivendo instintivamente de uma forma animalesca. Quando eu não amo, como a sofisticação do amor é perdoar, se importar, tolerar. Quando eu perco isso e o meu amor é um amor egoísta, eu já sou uma pessoa deformada. Agora, imagina isso na grande tribulação, quando as pessoas não terão empatia alguma, terão dentro do coração completa violência, desumanos, pessoas desumanas. Então, eu vejo isso, que esses cavalos podem ser ou só ataque demoníaco ou pessoas induzidas por demônios. Não tem por onde a gente passar. E é claro que a gente não pode entrar em Apocalipse 10, mas o que a gente tem como recado, né? Poxa. Se arrependa, viva intensamente esse momento. Sabe, viver agora, no princípio das dores, é um privilégio. Que privilégio que nós temos, porque Deus está derramando uma unção. Ao mesmo tempo que a gente está vendo tanto engano, eu vejo um exército que Deus está levantando na terra, de homens e mulheres que se chamam remanescentes de Deus. E eu quero também falar uma coisinha, quero falar com você que está na fase de crescimento espiritual, você que hoje está se submetendo a um ensinamento, a um aprendizado, né? Seja submisso, não deixe o diabo colocar na tua mente que você está sendo usado ou que você está sendo explorado. Se submeta àquilo que Deus está aonde Deus está te levando, porque são lugares especiais para esse tempo. Deus está moldando homens e mulheres, mas é necessário que esses homens e mulheres tenham um coração ensinável, né? Tem um coração ensinável. Hoje o povo de Deus está rebelde, está disperso, não tem aliança, é um povo ingrato. Superficial. Então não seja você um desses, né? Se alie à sua liderança, sabe? Esteja solícito, ajudador, trabalhador do reino, porque está chegando a hora. Não se deixe ser enganado. Essa é a minha palavra final para você. Depois de 9 capítulos, né? 9 capítulos aqui de Apocalipse, a gente tem mais pela frente. Então é isso, a minha palavra para você. Deus te abençoe. Pastor Osano, sua palavra final. É arrependimento, né? Ele fechou o capítulo 9 aqui falando que muitos não se arrependeram, né? Mas eu entendo que houve, né? Não fala que todos não se arrependeram, né? Então, querido, eu acho que o legal é não chegar nesse ponto da grande tribulação, é se arrepender, é buscar ao Senhor, entender que os dias estão chegando, o grande momento do arrebatamento, e que nós, como igreja, precisamos estar alinhadinhos com o coração de Deus, né? Então, amanhã, culto de Santa Ceia, né? É um bom dia para reconciliação, para se render. Hoje mesmo, agora, você nos ouvindo nesse momento, você pode tomar sua decisão e entender que tudo isso aqui vai acontecer. Amém.
Que Deus abençoe. Então, até o nosso próximo podcast. Não saia sem deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar com muitos. Deus abençoe.